Imaginemos que tu pudesse ser um punhado de sal. Como tu gostarias de dar sabor à vida, aos alimentos? E se tu pudesse ser uma lâmpada, onde gostaria de ser colocada para iluminar? Iluminar o quê? O que tu gostarias de iluminar? O Evangelho de Mateus é muito interessante nesse final de semana. Nesse domingo, dia 9, do capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que mostra Jesus dizendo aos seus discípulos e discípulas que deveriam ser sal da terra e também luz do mundo. É preciso perceber que esse chamado, este indicativo de Jesus, usando essas duas metáforas de que seus discípulos devem ser como sal da terra e luz do mundo, está no contexto todo do Sermão da Montanha. Aquele lá do monte, quando Jesus se sentou como um verdadeiro mestre oriental, um mestre hebraico, chamando os seus discípulos, os seus alunos e alunas, para escutarem as lições que o mestre tinha a compartilhar com elas. E ali, mais do que o povo, mais do que a massa, Jesus queria orientar os seus discípulos e discípulas de como deveriam agir. Isso já mostra que o primeiro chamado que recebemos é para sermos discípulos de Jesus, discípulas de Jesus para as mulheres, para exercer a missão que Jesus veio trazer, que é de sermos sal da terra e luz do mundo. Dentro do Sermão da Montanha, então, Jesus diz também qual é o sabor desse sal e qual é a intensidade desse sal e qual é a luminosidade desta luz e onde ela deve ser colocada, como se fosse posta no meio de uma cidade construída em cima de um monte, para todos verem a sua luminosidade. Jesus, evidentemente, como as comunidades de São Mateus, tinham consciência de que tinha que se colocar o sal, isto é, os discípulos, para darem sabor, e sabor aqui, no caso dessa metáfora, o sabor do reino que ele veio trazer num determinado lugar, como também a luminosidade do reino que ele veio trazer num determinado lugar, considerando que há dois lugares do mundo. Um é o lugar daqueles que oprimem, daqueles que matam, daqueles que perseguem, daqueles que mentem, daqueles que manipulam, daqueles que enrolam, e outro lugar de todas as vítimas disso tudo. Onde deveriam ser colocados o sal e a luz? É no lugar das vítimas. Isso é bem claro nas bem-aventuranças, que são como os novos 10 mandamentos, agora não ditos por Moisés, nem por um profeta, mas profeticamente por Jesus, o Messias. Que diz: bem-aventurados que têm fome de justiça. Isto é, o sal da terra e a luz do mundo tem que dar sabor e luminosidade de quem tem fome de justiça. Os discípulos e discípulas de Jesus não são aqueles que somente batem palmas, que esperam milagres, que esperam retribuições, pagamento por serem discípulos e discípulas, mas que antes de mais nada expressam a fome de justiça. A justiça do reino de Deus. A justiça que vem consertar, salvar este mundo dividido em duas partes. A parte dos que fazem misérias, fome, doenças, desgraças, abandonos, e aqueles que hão de salvar esse mundo, libertar o mundo
dos que fazem isso, mas para isso precisam ter fome, sede de justiça. Então, como sal que mostra sabor, os discípulos e discípulas de Jesus devem mostrar sempre que eles estão com fome de justiça, isto é, de equidade, de igualdade, de dignidade para as pessoas e para o mundo. E devem demonstrar isso de forma bem clara e não escondida, como se tivessem medo de mostrar que têm fome de justiça. E logo a seguir, na próxima bem-aventurança, que só pode vir depois desta, Jesus diz que o sabor do sal e a intensidade da luz que devemos ser é daqueles que somos pacificadores, bem-aventurados por sermos pacificadores. E só assim somos discípulos e discípulas de Jesus, chamados filhos e filhas de Deus. Isto é, construtores da paz, não de uma paz interior, autossatisfatória, uma paz interior que dá um certo bem-estar psicoespiritual, sem implicação na mudança deste mundo que precisa de fome e de justiça, desse mundo marcado pelo contrário, pela injustiça, pela desigualdade, pela iniquidade da desigualdade. Sermos pacificadores, construtores da paz. E a paz só existe depois da justiça. Não há como existir paz, de acordo com a orientação do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, se não houver justiça que vem antes da paz. Só as pessoas se sentem filhas e filhos de Deus no ambiente de paz dos que têm fome de justiça. E também com o reconhecimento de que se este mundo é dividido, uma parte com os opressores, na outra com os oprimidos, é evidente que os opressores perseguem os que têm fome de justiça e os pacificadores. Por isso ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Então, os que têm o sabor da justiça, os que têm a luminosidade da justiça, que saltam a todo momento milhões e milhões de fagulhas, de fragmentos, de átomos de justiça em direção ao mundo, esses sofrem perseguição. Não há como, se eles estão no mesmo mundo dos perseguidos. E se há perseguidores, eles são vítimas da perseguição. Mas bem-aventurados se eles suportarem, se eles aguentarem a perseguição. E mais adiante, este sal que saboreia, que coloca sabor, esse salativo, que não é colocado, mas que se coloca voluntariamente pelo Cristo que se movimenta com seu reino dentro dos seus discípulos e discípulas, estes que ali agem, eles também sofrem injúrias, perseguições, e são vítimas das mentiras, dos que dizem todo mal contra os discípulos e discípulas de Jesus por causa de Jesus, que é o cerne deste sal, que está ativo neste sal e nesta luz que ilumina o mundo. É assim que somos discípulos de Jesus, como aqueles que sofrem as injúrias, os fake news, as distorções para destruir em nós o Cristo que se movimenta a partir do Sermão da Montanha, ativo em nós para nos fazer permanentemente discípulos, firmes e inarredáveis na nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Não luzes, mas luz, juntos sermos luz do mundo, como comunidade de discípulos que se espalha pelo mundo inteiro. Notem bem, não é de hoje que aqueles que constroem a paz
depois de terem fome de justiça, por isso constroem a paz, daqueles que são perseguidos por seguirem Cristo. Não é de hoje que sofrem fake news. No tempo de Jesus, há mais de 2000 anos, também os primeiros discípulos sofreram fake news e foram vítimas de mentira, de injúria, de perseguição. Mas o sal, isto é, como o sal que não perde nunca o seu sabor, até mesmo sob o calor do fogo que cozinha e o espalha por dentro da carne, por dentro dos alimentos, nós, apesar do calor, da injustiça, da perseguição, nos espalhamos ainda mais, sem nos recolhermos, e nem como a luz. Não há tempestade que apague o sol, não há tempestade que elimine a luz do planeta e da vida, porque ela é forte, porque Cristo é forte. O mesmo que disse, de acordo com o registro do evangelista João: eu sou a luz do mundo, é aquele que diz: vós também sois luz do mundo. E não há injúria, não há perseguição, não há mentira, não há mal que façam contra vós, que há de vos esmagar e destruir. Isso é ser discípulo e discípula de Jesus. É muito mais do que decorar Bíblia e versículos isolados. É muito mais do que repetir chavões que, de tanto serem repetidos, já não significam mais nada. É muito mais do que bater palmas e dar louvores com corinhos, com cantos, com músicas, com harpas, com pandeiro, com violão, com seja lá com que instrumento for. Muito mais do que esses exercícios espirituais, como se fosse a academia de exercícios físicos. Ser discípulo de Jesus é ser militante da causa de Jesus para mudar o mundo. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados profundamente e antes de mais nada para sermos discípulos e discípulas de Jesus, do reino dele, com todas estas marcas que o Sermão da Montanha descreve. E eu sugiro que vocês leiam, parem para ler, meditar, buscar os comentários, orientação teológica para entender o Sermão da Montanha e o que ali no meio quer dizer que tu e eu somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.